Olá pessoal, estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês e quero falar hoje para vocês de um assunto que foi muito bacana, que foi falado na igreja sobre o tema Por que não eu, Senhor? Foi muito interessante a dinâmica que o pastor usou hoje na igreja, né? Então, ele falou de vários assuntos, né? E muitas das vezes nós nos sentimos tão pequeno diante, às vezes, de outras pessoas, de outras situações, e achamos que não podemos fazer nada, né? Aplaudimos, às vezes, o sucesso das outras pessoas, mas não acreditamos que aquilo vai acontecer com a gente. Às vezes temos fé para que isso aconteça com as pessoas e não conosco. E não é isso que Deus falou. Deus falou que tudo que a gente pede em oração, crendo receberemos. Mateus 21, 22 fala sobre isso, né? Então não é só para as outras pessoas, é para nós também. Se nós pedir em oração, se nós crer que Ele é capaz de nos abençoar, é capaz de nos responder, lógico que Ele vai fazer. Mas basta a gente ter fé, a gente tem que crer. E muitas das vezes, o que acontece com a gente? Nós estamos com algum problema e queremos ali, pedimos, Senhor, resolva para mim, me ajuda, né? E aí colocamos, toma nas tuas mãos, Senhor, coloquei nas tuas mãos. E de repente, a gente quer dar aquela ajudinha para Deus, não é mesmo? A gente quer ajudá-lo de alguma forma. Gente, Deus não precisa de ajuda. Não tem jeitinho brasileiro para Deus. Deus é dono do ouro e da prata, Deus é dono do mundo. Foi Ele que te criou, foi Ele que me criou. Então por que não eu? Por que não você? Né? Eu lembro que quando eu era pequena, na idade mais ou menos de 6, 7 anos de idade, quem morou no Brasil antigamente sabe que nossos pais tinham mania de fazer compra no mercado. Uma vez por mês comprava aquele monte de coisa que seria os básicos, né? Arroz, feijão, açúcar. E comprava tudo de uma vez para o mês inteiro, né? E eu ficava olhando aquilo, via aquelas mulheres com aqueles carrinhos cheios. E eu e minha mãe ia no mercado e via sempre minha mãe com aquela calculadorinha, né? Sempre fazendo aquelas contas todas. E uma vez eu quis usar uma chantagem emocional com ela, né? Ela vai se lembrar disso. Eu levei uma colher bem pequenininha no bolso de comer Danone, aquelas bem pequenininhas de café. E falei assim, bom, eu queria que ela comprasse um Danone pra mim. E eu sabia que a prioridade não era o Danone. Eram as coisas básicas de casa. E eu sabia que ela não ia comprar, né? E olha o que eu fiz. Eu levei a colherzinha no bolso. Chegando na metade mais ou menos do caminho para ir ao mercado, eu deixei que aquela colher caísse no chão e pensando que minha mãe não ia ver, né? E de repente eu catei a colher e falei assim para minha mãe, mãe, olha o que eu achei, uma colherzinha, sabe para que é isso? Para comer Danone. Por quê? O que eu pensei? Ela vai ficar com dó de mim e ela vai comprar isso daí. Né? Porque eu pensava que eu ia manipular ela de alguma maneira. E eu lembro que ela falou, tá certo, você achou essa colherzinha, né? É a mim que você quer enganar. E ela deixou de comprar outras coisas e realmente ela comprou o Danone pra mim. Então a Bíblia fala que nós que somos maus, sabemos dar coisas boas para o nosso filho. Imagine o nosso Deus que está no céu. Imagine Jesus, que é o nosso Pai, que nos criou, que nos formou, que nos fez para louvor da tua glória. Por que Ele não daria aquilo que você pede? Né? Contudo, que seja da vontade dEle. Porque tem coisas que pedimos a Deus que eu vou falar para vocês. Graças a Deus Ele não atende. Porque Ele não atende oração de tolo. Então, muitas vezes também não entendemos o porquê não nos responde certas coisas, não nos dá certas coisas que pedimos. Não vai ser bom para você. Deus ele vai te dar aquilo que você precisa. Somente isso, né? E nós não entendemos o trabalhar de Deus. E eu lembro também que eu passava em algumas casas bonitas que tinha lá na vila que eu morava, né? E eu tinha que voltar para casa, eu ia para aquele barraco, nós morávamos num barraco. E eu dizia para minha mãe assim, vem cá,
Por que não eu posso morar nessa casa? Por que eu tenho que morar naquele barraco? E eu lembro que minha mãe muito se entristecia com isso, né? Outro dia a gente conversou sobre isso. E eu não me conformava com aquela situação, né? Aos 14 anos eu trabalhava no mercado de pacoteira, no mercado da Avó do Brasil. E tinha uma professora que ela chegava com naquela época, uma caminhonete bonita, era F1000, cabine dupla da época. E eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, que carro bonito! Mas por que não eu também posso ter, né? Um dia eu vou crescer, eu vou batalhar e vou ter uma caminhonete também. Só que isso na época pra mim, uma menina que veio de um lar que eu já contei nos outros vídeos do jeito que eu vim, tão miserável, morando num barraco, um sonho desse, se falasse pra mim naquele dia lá, ó, um dia você vai crescer, você vai ter uma caminhonete, você vai viajar pro Japão, você vai morar lá, eu ia dar risada. Mas Deus, Ele é Deus. E quando a gente pede, crendo, Ele nos abençoa. Mas a gente precisa ter intimidade com Deus, né? Eu vejo os meus filhos aqui, eles vêm, ai mãe, eu preciso disso, preciso daquilo. E às vezes eu não tenho aquilo pra dar, mas eu me desdobro, eu vou aqui, eu vou ali. Por quê? Porque eu sou mãe. E eu quero agradar os meus filhos. Mas eles também me agradam, né? Eles são bons pra mim. Então eu tenho prazer em ajudar os meus filhos. Então se você está em comunhão com Deus, se você está andando na conduta de Deus, se você está vivendo Deus na sua vida, pode ter certeza que Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir o seu pedido. Se você tem o caráter de Cristo, você vai conseguir aquilo que você almeja. Por quê? Porque não eu, Senhor. Porque não você, mulher? Porque não você, homem? Estamos aqui nessa vida, nós estamos de passagem. Mas Deus também falou que nessa vida teríamos vida e vida com abundante. E quando partirmos dessa daqui, não levaremos nada. E vamos ter um corpo glorificado e viveremos na glória com Cristo, onde vamos andar em ruas de ouro e de cristais. Mas enquanto vivemos nessa terra aqui, precisamos daqui, né? Precisamos nos alimentar bem, precisamos ter os nossos filhos nas escolas, precisamos de várias coisas que infelizmente o mundo aqui secular ele exige. Então quero dizer para vocês, não desanima, peça, confie e se ponha na posição de filho, porque Deus ele é Deus para abençoar aqueles que têm pedido em oração. Deus, ele não rejeita um coração contrito. Deus, ele não rejeita quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente se humilha na presença dele. Deus, ele não rejeita. O coração derramado na alma diante de uma oração, diante do Pai Eterno, move o coração dele, move as mãos dele. Então, vamos ter mais a intimidade com Deus, vamos estar aí mais falando com Ele, né? Eu falo para os meus filhos aqui mesmo, quantas vezes passamos aí na frente do Facebook, aí horas olhando, né? WhatsApp aí, conversando com as pessoas, quantas vezes paramos para assistir um filme, às vezes um filme demora até 2 até 3 horas tem filme, e a gente fica ali conversando, e para tirar um tempo de intimidade com o nosso Deus, dá um sono. Você começa a ler a Bíblia, os olhos começam a embaralhar, por quê? Não estamos acostumados a ter intimidade com o Pai, né? Nós que somos pais aqui terreno, adoramos quando os nossos filhos vêm na nossa casa e senta com a gente, come, né? Almoça, janta, aí a gente brinca. É ótimo essa relação, é uma intimidade de pai com filho, né? E eu acredito que mesmo assim, Jesus Cristo, nosso Pai que está no céu, Ele deve amar essa comunhão que temos com Ele. Então, que faça parte da sua vida, que faça parte da minha vida, a intimidade com Deus, né? E se pergunte, por que não eu, Senhor? Por que não vocês? Somos filhos do mesmo Deus. O mesmo Deus que operou no tempo de Moisés, que abriu o mar, né? O mesmo Deus que operou na vida de Elias, quando matou os 450 profetas de Baal. O mesmo Deus que esteve com Josué em Jericó e derrubou todas aquelas muralhas. É o mesmo Deus que está com você e que está comigo. E se eles tiveram, e se eles puderam fazer tais milagres, por que não eu? Por que não você? Vamos ter fé para nós, né? Vamos andar com Cristo. Vamos viver Cristo.
E principalmente, vamos ter o caráter de Cristo. E essa mensagem que eu deixo para vocês hoje, e um grande abraço no coração de todos vocês. Beijo!